Alléluia. Amen. Memangai na likolo, memangai na likolo, mokili mobimba bajali korema, memangai na likolo, yemba molimo na Nzambe, oya likolo, molimo na Nzambe, likolo, Yahweh motiere motemba bajali korema, memangai. Oh, awa mapaseleke, aqui nós nos aproximamos, Pai. Precisamos que a Tua misericórdia, meu Deus, que possa nos alcançar neste momento, que nós queremos ouvir a Tua palavra. Abre-nos os ouvidos espiritual, meu Deus, para nós podermos entender o que o Senhor quer para nós neste manhã. Nas Tuas mãos nos entregamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Salva de palmas para Deus. Vamos para a Ok, tomemos nossos assentos rapidamente. Giovanni na combo na isso. Estou saudando a igreja, papai do Senhor. Boque na igreja na combo na isso. Amém. Será que estamos mesmo alegres? Amém. Tu sabe nada é Senhor? Amém. Estamos mesmo alegres? Amém. Esse é coisa livremente. Quem está alegre pode ainda manifestar esta alegria. Ok. Estou agradecendo a Deus, Pai, Nós outros na Nzambe Tata. pela oportunidade que Ele nos concedeu Na oportunidade percebição. para nós podermos estar aqui, Pote tokoka koza nesi koyo. para nós podermos transmitir a palavra de Deus. Pote tokoka ko transmettre loba na Nzambe. E agradecendo também ao meu pai, Pe kotonda lisusu epai na mo papa na ngai. porque se não fosse por ele, Pote soki na nzela na ete eu não poderia estar aqui. na kokaki koza nesi Por kote. isso, eu agradeço ao meu pai, o reverendo David, Nde yango ntina naza kotonda reverendo David por me deixar mais esse tempo estar aqui diante do povo de Deus. mpona kotikela ngai ntango oyo nazala susu liboso na
peuple na Nzambe. Que o nosso Deus Pai seja louvado. Nzambe na biso. Amém, povo de Deus. Amen. Ok, rapidamente vamos nos colocar de pé para nós lermos a Sagrada Escritura. Na mbango totelami po te totanga makomi mosantu. Vamos pegar o livro de Mateus, Tozwi mokanda na Matthieu no seu capítulo 25. na chapitre na yango 25. Vamos começar de 1 até 14. Tobandi na 1 tina 13. Ok, Deus seja louvado. Nzambe azwa lokumu. O nosso tema que vamos falar nesta manhã: Teme na biso tokolobela na ntongo na lelo. esteja preparado para a vinda do noivo. Nsala ya kobongama mpona boyei na boye na kolo libala. Mpona libala. Ok, esteja preparado para a vinda do noivo. Nzala ya kobongama mpona boyei na libala. Ok, esse é o nosso tema. Mobali na libala exatamente. Ok. Esse é o tema que nós vamos partilhar nesta manhã. Yango nde teme tokokabola na ntongo na lelo. Sabido para todos nós, Ebami na biso nyonso. este versículo é praticamente como uma poema para todos os cristãos. Verset oyo ezali vraiment mpona moklisto nyonso. E todos os cristãos conhecem muito bem este versículo. Moklisto nyonso ayebi malamu verset oyo. Mesmo os que não frequentam a igreja, mas eles conseguem citar este versículo. Atako akotaka eglise te me ayebi malamu nini eza kati na verset oyo. Caros irmãos, Ndeko Jesus contou a parábola Yesu apesi histoire oyo de 10 virgens. ya baseka zomi. Era para ensinar sobre a necessidade de vigiar Ezalaki mpona kotalisa na ntina na kokengela e a preparação para a sua volta. mpe na kobongama mpona koya na ye. Porque Jesus vai voltar. Po te Yesu akoya solo. Brevemente, Jesus vai voltar. Kala te Yesu akoya. Por isso, essas palavras que nós acabamos de ler Na yango maloba euti biso koyoka foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. ezalaki maloba elobamaki na ye moko nkolo Ele Yesu. contou esta parábola Ye atalisaki parabole oyo para nós podermos vigiar po te biso tokoka e kosenzela para podermos também se preparar. mpe toyeba komibongisa. Caros irmãos, Bandeko, toda pessoa que está preparando uma viagem, moto nyonso aza kobongama mpona mobembo ele reúne as condições para ele poder viajar. ayebaka kobongisa condition nyonso mpona voyage na ye. Quem está à espera de receber um recém-nascido ou um filho, Oyo azali kozela mwana ele também sabe se preparar para poder reunir as condições para receber o filho que ele está esperando. ye mpe ayebaka komibongama mpona koyamba mwana oyo azosa. Quem está se preparando para o casamento, Oyo mpe aza kobongama mpona libala também vai se preparar e consoante as condições para lhe levar até o casamento. akoyeba kobongama selon ndenge esengeli mpona kokoma ntina libala. Aqui onde nós acabamos de ler, Esika toti kotanga nós ouvimos a história desses 10 virgens. toyoki lisolo na baseka zomi. A Bíblia nos fala, Bible elobi na biso todas elas eram virgens. bango nyonso bazalaki É bavierge. a Bíblia que nos fala. Bible moto elobi yango Todas elas eram virgens. nyonso bazalaki bavierge E todas mpe bango nyonso tinham as lâmpadas. bazalaki na minda. Todas as 10 virgens. Bango nyonso bazalaki na minda, E todos tinham as suas lâmpadas. moko na moko azalaki na mwinda na ye. E todas Mpe bango nyonso foram se preparar onde eles deveriam esperar o noivo. bakendaki kobongama esika bakokaki kozela mobali na libala. Mas a Bíblia nos fala, Mpe Bible elobi na biso algo aconteceu. eza na eloko moko esalamaki. Enquanto todos tinham lâmpadas, Na ntango bango nyonso bazalaki na minda, mas a Bíblia diz, Bible elobi somente 5 que eram prudentes, kaka 5 nde bazalaki prepare, mas 5 eram loucas. kasi 5 mosusu bazalaki bazo. Caros irmãos, Bandeko aqui
awa Jesus Yesu queria nos ensinar alingai koyebisa que biso não basta só vir à igreja. eza kaka litomba te koyaka na eglize, Não basta só vir na igreja. ekoki kaka te yo yaka na eglize po te lelo oyo Muitos de nós estamos a vir na igreja. mingi na biso tozwa na Somos eglize chamados cristãos. tobengami bakristo, Mas o problema kasi de problème vir na igreja koya na eglize não é problema. eza problème Mas o te, problema é estar dentro de Cristo. problème ezali ekozala kati na Essa Yesu, é a diferença. yango nde Vir na différence. igreja não é problema, Koya na eglize eza likambo te, mas estar em Cristo. nde kozala kati na Yesu. Esses 10 virgens Baseka oyo zomi ouviram a voz. bayokaki mongongo E eles foram. mpe bakendaki Onde foram para se preparar, para se encontrar com o noivo. bakendaki esika ya koyeba komibongisa mpona Mas como kokutana na não mobali. eram prudentes, Lokola oyo bazalaki prudent, eles não eram prudentes 5 mosusu bazalaki prudente te. A Bíblia nos fala Bible ezoba na biso que rapidamente na mbango eles assustaram basutukaki que dentro das lâmpadas ete kati na minda que eles já não tinham mais azeite. bazalaki lisusu na mafuta te, Mas eles precisavam de azeite. kasi bazalaki na bosenga ya Caros mafuta. irmãos, Bandeko todas tinham convite, bango nyonso bazwaki invitation, mas não é todos que eram preparados. kasi bango nyonso te bazalaki ya É kobongisa. como todos nós. Ezali mpe ndenge moko Hoje na estamos biso. aqui dentro da igreja, Lelo tozali kati na eglize, mas nem todos estamos preparados nos nossos corações. kasi biso nyonso te toyebi ya kobongama Todos kati na nós mitema. estamos aqui na igreja, Biso nyonso toza na eglize, mas nem todos estamos preparados. kasi nyonso te bazali Mas prepare. eu quero te dizer, nalingi nós koyebisa yo estamos aqui nesse momento, lelo toza awa todos kati na nós bem esika vestidos, na bolati malamu, mas os nossos corações não estão preparados. kasi mitema na biso ezali prepare. Poderás enganar o pastor e todos nós que estamos na igreja, Tomikosa te biso nyonso toza kati na eglize, mas ninguém vai enganar a Deus. kasi moko te akokosa nzambe. Como essas mulheres também Lokola basi oyo receberão o convite. bazwaki E eles também invitation, foram bango mpe bakendaki até onde poderiam esperar uma esika esengelaki ete bazela mas mobali, algo de inesperada. kasi eloko moko ya Essas kokamwa mulheres basi oyo não tinham azeite nas suas lâmpadas. bazalaki na mafuta te na minda na bango. E talvez também Ntango mosusu você e eu mpe que estamos a vir na nga na igreja, yo toza koya na eglize, viemos na igreja, tozoya na eglize, estamos aqui, tozali awa, ou recebeste o convite, tozwi invitation, estás aqui, tozali awa, mas não estás preparado. kasi toza prepare te. Mas a Bíblia diz, Kasi Bible elobi somente 5 kaka 5 que estavam preparados. bazalaki prepare. A todos nós que estamos aqui, Na biso nyonso tozali se awa, agora a trombeta soar, kelelo ezali kobeta. se a trombeta soar, Soki kelelo ezali kobeta, quantos de nós iremos a essa manhã? boni kati na biso bakokende na ntongo. Somente 5 que foram, Kaka 5 nde bakendaki, que ouviram, oyo bayokaki que ficaram junto com o noivo. mpe bazalaki lisanga na Mas os mobali, 5 kasi 5 estavam no meio. bazalaki kati. Mas quando o noivo chegou, Kasi ntango mobali ayaki, eles se encontraram fora. bango basutukaki bazalaki libanda. Caros irmãos, Bandeko, hoje estamos na igreja. lelo toza kati na eglize Uma pequena negligência, na mwa négligence ya moke, coração duro, na motema ya makasi, poderás assustar. tokoya kosutuka. A morte veio Liwa eye naquele dia, na mokolo wana o seu nome não será chamado. nkombo na yo ekobengama te, E poderás assustar mpe okoki na kosutuka. que Jesus Cristo voltou. Yesu azongi, A surpresa surprise naquele dia na mokolo wana vai dizer que eu cantava para o Senhor. okoki koloba ete nga na bandaki koyemba mpona Eu fiz nkolo, tudo para Deus. nasali nyonso mpona nzambe, Mas ele vai dizer, kasi eu akoloba não te conheço. nga nayebi yo Caros irmãos, ndeko. deixa eu te dizer uma coisa. Tika nayebi biso lisusu O eloko livro de Mateus mokanda na Matie 7:21. 7:21, Essa parábola parabole oyo não lisese foi dita para os pagãos. eza elobamaki te mpona bapakana. Quando Jesus fala Ntango nkolo que azoloba naquele dia e na mokolo wana muitos dirão, mingi bakolo Senhor, Senhor, nkolo nkolo,
Eu servi em seu nome. ngai nayeba kosala na kombo na yo. Fiz muitas coisas em seu nome. Nasali mingi na makambo na Mas a kombo na yo. Bíblia diz Kasi Bible que elobi ele vai responder. ya kozongisa Saia, mau servo, eu não te conheço. bolongwa basali mabe na yebi bino te. É para todos nós que estamos a vir na igreja, Eza mpona biso nyonso toza na eglise. que estamos a pregar, Tozali kongenga. que estamos a dizer que somos líderes. Tozali koloba ete tozali É batanga. naquele dia, E na mokolo wana Jesus disse, Yesu alobi ele vai nos negar. ya koboya biso Caros irmãos, bandeko. receber o convite de ser um cristão não é problema. Kozwa invitation ya kozala mokristo eza likambo De te. ser evangelista não é problema. Kozala mpe evangeliste eza De ser likambo te. pastor e mamãe fulana não é Kozala problema. paster mama songolo De ter eza um mpe grande likambo cargo te. na igreja não é problema. Kozala mpe mutu monene kati na eglise eza Mas o likambo te. problema é, Kasi likambo ezali estás preparado? ozali ya kobonga Porque a morte, po te kufa quando chega, ntango ayaka ele não avisa ninguém. ye apesaka avisi. Ainda às 10 horas, Toza nanu 10 heures 11 horas, 11 heures 9 horas, 12 heures será que vai chegar? ese ya koki koya Vai chegar às 12 horas? ese ngai na tokoki kokóma na 12 heures Às 12 horas, na 12 heures pode surgir a morte. liwa mpe ekoki koya. Estás preparado? Oza ya kobonga Eu também estou preparado. ngai mpe naza ko Caros irmãos, bandeko não vamos ser como as 5 loucas tokoki kozala te lokola basi oyo 5 ya que zoba só foram perder o tempo, bakenda ya bobele mesmo kopesa recebendo o ntango convite. ata bazwaki invitation Mas eles só foram perder tempo. bakendaki kaka kobesa Não perca o seu tempo na igreja. koperde temps na yo te na Vive na eglise. igreja, mas o seu coração não está limpo. Oza na eglise kasi motema na yo Vive na ezali igreja, mas as coisas escuras você ainda não oza deixa. kovia kati na eglise me Você makambo ya vive na mabe eza igreja, na mas kati na até yo. hoje você ainda é bruxo. Oza na koya na eglise ma ti Só lelo está oza a na perder o moto seu tempo. oza E kobebisa tudo que ntango você na está yo. a fazer para E Deus, nyonso yo ozosala mpona como será nzambe naquele dia, ekozala nini quando ele kosala chegar? na ntango Por ye isso, caros akoya irmãos, yango bandeko seja prudente. Zala Que eu prudente. também seja prudente. nga mpe nazala Vamos pita vigiar. tosenzela Porque o dia do Senhor, po te mokolo na nkolo ninguém sabe. moko te ayebi Este dia mokolo yango será um dia de surpresa. ekozala mokolo na Ninguém. basurprise oyo moko te Ninguém sabe. oyo moko te ayebi A Bíblia diz: bible elobi esse dia mokolo yango será como um ladrão. ekozala lokola moyibi. O reino de Deus bokonzi na nzambe é semelhante como esses 10 virgens. eza lolenge moko na basi oyo zomi Enquanto nos falam essa história, na ntango bazotalisa biso lisapo e oyo esses 10 mulheres, basi oyo Esi zomi virgem. bavierge oyo 5 estavam preparados 5 bazalaki e 5 prepare não eram preparados. e 5 bayebaki komibongisa te. Deixa eu te dizer, Tika nayebisa ye será também, é a mesma forma ekozala bobele ndenge yango moko no nosso tempo também. na ntango na biso pe Por isso, na yango é muito importante eza très saber important se preocupar. Se preparar. koyeba kobongama Não se prepara só komibongisa kaka te com coisas que vai passar, na makambo ekoleka mas se prepara kasi yeba komibongisa para coisas eternas. mpona makambo ewumelaka. Esses 10 virgens baseka oyo zomi representam pessoas que professam a fé. bazali kotalisa bato oyo bazali komonisa kondima E aguardam a volta de Cristo. mpe bazali kozela koya na Yesu Kristo. Caros irmãos, Bandeko todos ouviram os chamados bango nyonso bayokaki apel na nzambe e todos saíram ao encontro do noivo. mpe bango nyonso babimaki na kokutana na mwasi na libala Mas todas tinham aparência e bango semelhante. nyonso bazalaki na apparence moko ya kokokana. Caros irmãos, Bandeko mas o nosso Deus, nzambe na biso ele não vê aparência nzambe na biso atalaka lolenge na libanda na biso te como nós ndenge na biso hoje estamos vendo aparência. tozotala libanda na bato
Só estamos vendo aparência. tozomona libanda na moto. Não, esse mama fulano, Mama oyo songolo de forma que ele é, na ndenge ye assim, se azaleli colocarmos no lugar X, tudo vai correr soki bem. totie na esika boye makambo nyonso ekotambola malamu. Nós só vimos aparência. Biso tozomona libanda na Mas o interior, kasi na kati quem vê nani amonaka é só Deus. mobele nzambe. Por isso, caros irmãos, Yango bandeko vamos ter muito cuidado. tozala na E bokebi vamos mingi, ter a prudência. tozala na prudence mingi, Porque esses 5 po te 5 oyo estavam todos juntos. bazalaki bango nyonso lisanga, E eles também estavam à espera do noivo. babandaki mpe kozela mobali na libanda. Eu acredito Nga naza que kondima entre eles, ete kati na bango ao se olharem, na komitala bango na bango, quando estava meditando essa passagem, ntango nazotala na passage oyo comecei a refletir rapidamente. nabandi kokanisa mbango Nós, as mulheres, quando vamos no salão, biso basi ntango tokendaka na basalon principalmente quando encontramos também o salão está cheio. mingi ntango tokutaka salon eza ya kotonda, Todos nós, cada um vai lhe fazendo, vão lhe embelezar. moko na biso bakoyeba kobongisa ye, Cada um nos lojamos um ao outro. moko mpe mosusu tozali não, kokumisa gostei muito do mosusu. penteado que eles nasepeli mingi na ndenge Não, basali eles suki na ye. fizeram muito bem. Vraiment, yo E tem basali yo pessoas malamu. até eles mudam do penteado de forma que ele foi para Mpe poder mingi tratar. komona bayebaka komoda penteade na bango. Não me faça mais esse penteado, me faz como fizeste fulano. Kosalanga su ndenge nalingelaki te meselanga ndenge osali E wana claro que esses 10 virgens também, ndenge moko mpe na baseka oyo onde zongi eles estavam, esika eles estavam bazalaki se olhando um ao babandaki outro. kotala na bamoko mpe na misusu Mas mesmo se olhando, na komitala mas eles bongo não eram prudentes. kasi É a bazalaki mesma coisa kozoma também, caros irmãos. eza ndenge moko Estamos bandeko reunidos na igreja. na ntango Estamos tosangani vindo kati na na eglise igreja. tozoya Mas na deixa eu te eglise dizer, tika nayebisa nem yo todos que estão na igreja estão prudentes. bango nyonso te bazwa na eglise nde baza prudent. Há outros que só estão vindo na igreja eza na bamisusu bazwa na eglise só para distrair os outros. mpona koyeba kodistraire bamisusu. Por isso, caro irmão, Yango bandeko saiba se preparar. yeba komibongisa. A preparação Komibongisa é pessoal. ezali ya moto na moto. A preparação, Komibongisa cada um tem que saber se preparar. moto na moto esengeli ayeba Porque komibongisa. nem todos nós que vamos se preparar em conjunto. Pote biso nyonso te tokoyeba komibongisa nzela moko Na oração em conjunto na igreja, na libondeli ya lisanga kati na eglise. todos nós vamos orar. Biso nyonso tokobondela Mas espiritualmente, kasi spirituellement cada um moko na moko tem que saber se preparar. moko na moko esengeli Amém, ayeba igreja? komibongisa. Amen. A condição espiritual Condition do spirituelle coração, na tina na libondeli do coração. na motema. A preparação, meus irmãos, Préparation bandeko nanga está se precisar no coração. ezali koprecisa to na bosenga ya motema Tudo parte do coração. nyonso ezali kowuta na motema. Caros irmãos, Bandeko quando nos falam ntango bazoloba na biso que Deus vê o coração, nzambe atalaka motema porque o coração po te motema é onde está cheio de muita coisa. esika etondi makambo ebele. Deixa eu te lembrar. Tika na kanisisa yo Olha, o coração, motema esse coração do homem, de um ser humano, motema na mutu é muito complicado. eza komplike mingi. Por isso temos que ter muito cuidado. Yango esengeli tozala na bokebi mingi. A pessoa pode estar em rir contigo, mas ele não gosta de ti. Moto akoki koseka na yo me azolinga yo te kati. A pessoa pode estar a aparentar que ele gosta de ti, Moto akoki kotalisa ete ye alingaka yo mas dentro do coração, kasi kati na ele está motema preparando te destruir. aza kobongisa kobebisa yo. Por isso o coração Yango motema é que Deus pede. yango nde nzambe asenga. Podes fazer tudo, Okoki kosala nyonso mas Deus só quer o coração. nzambe alingi kaka Por motema. isso, caros irmãos, Yango ndeko prepara melhor o seu coração. bongisa malamu motema na E yo eu também preparo melhor o meu coração. nga mpe nabongisa malamu motema na nga. As 5 prudentes 5 oyo bazalaki prudent ya levaram mayele azeite de reserva. bamemaki mafuta ya reserve.
5 delas eram prudentes 5 kati na bango bazalaki mayele e 5 loucas. mpe 5 mosusu bazalaki bazoba. O azeite simboliza a presença e ação do Espírito Santo. Mafuta ezali kotalisa présence mpe E ação do Espírito Santo mosala na molimo mosantu na nossa vida. kati na bomoi na biso. Irmãos em Cristo, Bandeko kati na Yesu tens que ter sempre a reserva. esengeli ozala ntango nyonso na Essas mulheres, basi oyo as 5, 5 oyo eles levaram azeite de reserva. bamemaki mafuta ya reserve. Eu não sei se você tem essa reserva. Nga mpe nayebi te soki yo poza na Talvez reserve. poderás dizer, aqui nós não temos lâmpada e a evangelista só está dizendo. Nato kokoba ete biso toza na minda te me moteyi azoloba ete esengeli tozala na minda azoba ti na minda. Essas mulheres tinham reserva. Basi oyo bazalaki na reserve. Caros irmãos, Bandeko pensa no futuro. kanisa na liboso. A pessoa que pensa no futuro, Baoyo batalaka na liboso eles sabem se preparar. bayebaka komibongisa. Mas quem não pensa no futuro, Oyo akanisaka na liboso te ele não vai se preparar. ya koyeba Hoje komibongisa. muitos cristãos, muitos servos, Lelo bakristo mpe basali mingi não estamos pensando no futuro da vida eterna. bazali kokanisa na futur ya vie ya bomoi na seko te. Por isso hoje todos nós estamos acomodados. Yango lelo oyo biso nyonso tozali Alex. na kimia. Hoje não estamos pensando no futuro da manhã. Lelo toza kokanisa na lobi te. Por isso hoje a igreja está estagnada. Yango lelo eglise eza ya kovanda. Mas deixa eu te dizer, Tika nayebisa yo. pensa no futuro. Kanisa na futur. Faça a tua preparação Sala mabongisi na yo para o futuro. mpo na futur. A demora de Cristo Jesus Koomela na nkolo Yesu que não te faça que você desista da preparação, esala ete yo oyeba kotika mabongisi na yo te. mas tens que preparar. Kasi sengelo Porque mesmo que ele demorar, atako ya koumela ele vai voltar. ye akoya. Ele vai voltar. Ye Porque akoya. é a sua promessa. Ote eza elaka na ye. Caros irmãos, a Bandeko. promessa de volta de Cristo Jesus Promese na kozonga na Yesu está de pé. ezali ya Está sempre kokele. em pé. Ezali ya ntango Ninguém nyonso vai akotele. anular. Moko akoanila yango Enquanto a Bíblia ata. nos fala Ata que ntango Jesus tozonga na biso. voltará, Yesu akozonga, quem vai impedir nani akopekisa? que Jesus não voltar? Yesu azonga. Ele vai voltar sim. Ye akoya solo. A sua demora Koumela na ye que não te canse. elembisa E yo. eu já estou cansado. Ongasi na E le. Jesus já não vai voltar mais. Yesu akoya Mas deixa lisusu. eu te dizer, Tika na se yebisa ele yo. não voltar agora, Atako akoya lisikoyo te. mas a morte pode vir agora. Kasi liwe ekoki Por koya. isso, caros irmãos, Yango bandeko. essas 5 mulheres loucas, Basi oyo azoba eles não eram cuidadosas. bazalaki na bokebi te. Viveram apenas por um momento Bazalaki kovivre mpo na ntango wana. e não se prepararam adequadamente. Bayebaki komibongisa malamu Como te. hoje também, Lolenge moko mpe lelo muitos cristãos ebele na baklisto só estamos a viver de momento. tozalaki kovivre na ntango oyo Vou vir na igreja, nakoya na eglise domingo vem na igreja, dimanche nakoya na eglise acabou. esili Até a outra semana mais. tie na Vou semaine vir na oyo igreja, nakoya na acabou. eglise Quer esili dizer, estamos a viver de momento. tozanga kovivre ndenge wana. Essas 5 mulheres loucas, 5 oyo azoba eles viveram só de momento. bavivaki bobele O mpo bom na ntango cristão baklisto ya solo não vive de momento, bavivaka mpo na ntango mas wana. devem viver numa preparação adequada. Bavivaka na Devem préparation viver moko numa malamu. preparação, Bavivaka na préparation sabendo moko que em qualquer momento koyeba ete na ntango a nyonso morte pode me apanhar. liwa ekoki Cristo koya. Jesus pode chegar. Yesu E masiya se ya ele chegar agora, e soki ya Yesu como koya será a minha vida? ndenge nini ekozala bomoi Essa nanga. é a pergunta que um filho de Deus deve se Yango fazer nde todos os dias. motuna mwana nzambe asengeli amitunaka ntango nyonso. Eu estou aqui. Ngai nazali awa Se Jesus chegar agora, soki Yesu aye sikoyo será que eu vou? ezali ete ngai nakokende. Se o cristão
tiver já essa maturidade, soki cristão tomo Cristo aza déjà na maturité oyo ele não terá mais a negligência de coisas pequenas. akozala lisusu na négligence na makambo na molimo te. Ele vai sempre saber se preparar. Akoyeba ntango nyonso komibongisa. Saiba se preparar. Yeba komibongisa. Não vive só de momento. Kovivre kaka te na kolekisa ntango. Mas vive como se fosse que Jesus está vindo já agora. Vivre lokola ete Yesu aza koya Que a morte pode me apanhar mesmo já agora. ete liwa mpe ekoki kosurprendre nga sikoyo. Quem deseja permanecer firme Nani alingi koomela ferme precisa cultivar esengeli na ye a oração, esengeli na ye acultive libondeli a leitura da palavra de Deus, kotangaka maloba na Nzambe, Jesus e oração, jeune mpe a mabonde vida de santidade bomoi na kopetolama e ya bosantu comunhão com o Espírito Santo. mpe kozala lisanga na molimo na Nzambe. Hoje muitos cristãos Lelo ebele na bakristo já não queremos ficar mais firmes, balingi lisusu kozala ferme te, já não queremos mais a oração, balingi lisusu libondeli e te, já não queremos mais a meditação da palavra de balingi Deus, mpe méditation na liloba na Nzambe e já te, nem queremos viver mais de santidade. balingi mpe kovivre na sainteté E te, sem falar em comunhão com o Espírito Santo. nalobela lisusu kominyo na molimo mosantu. Caros irmãos, Bandeko estar em comunhão com o Espírito Santo, kozala na kominyo na molimo mosantu, o Espírito Santo de Deus, molimo mosantu na ele que Nzambe vai te abrir os olhos ye nde akofongola miso para poderes andar melhor neste mundo. po te okoka kotambola malamu kati na Espírito mokili Santo, oyo. Molimo mosantu Naquele dia, na mokolo quando wana tocar a trombeta, ntango trompete ekobeta somente os que estiverem em Cristo Jesus, kaka baoyo bakozala em kati na comunhão com o Yesu Espírito na Santo, kominyo na molimo é que mosantu vão ouvir a voz. bango nde bakoyoka mongongo. Caros irmãos, Bandeko as 5 ba5 oyo estavam reunidos, oyo bazalaki lisanga mas não se prepararam, não sabiam se preparar. bayebaki komibongisa te. Você que quer ficar firme, Yo olingi kotikala cultiva a ferme sua vida de oração. yeba kokultive Não vino yo deixa na a sua vida de mabonde, oração. kotika vino na mabonde Leia sempre a palavra de Deus. tanga ntango nyonso maloba na Porque a Nzambe, palavra de Deus bote maloba é na que vai te Nzambe, levar sempre em comunhão com Deus. bote yango nde ekomema yo ntango nyonso na kozala lisanga na Nzambe. Olha, vamos dizer uma coisa. Nakoyebisa bino eloko moko, O mundo que nós vivemos, mokili oyo toza kovivre, se você disser que eu tenho um esposo, tenho uma esposa, soki yo okoki koloba ete ngai nazali na mobali te oyo nazali na mwasi, eu tenho filhos, ngai nazali na bana, mas não têm diálogo, não conversam, osololaka te na mwasi to na bana, é dificilmente terem uma boa relação. ekozala mpasi mingi bozala na relation malamu, E vai ser difícil também terem uma comunhão mesmo. ekozala mpasi mingi kozala lisanga vraimen na lisanga oyo ya malamu, Porque o que nos leva em comunhão com alguém oyo ememaka biso na bomoko na moninga mosusu to na moto mosusu, é estarem sempre junto com aquela pessoa, ekozala ntango nyonso lisanga na moto yango, conversando sempre com aquela pessoa. kosola ntango nyonso na ye, Aquele afeto da conversa esengo wana to bolingo wana ya kosolola nos leva em uma comunhão. ememaka biso na kozala lisanga. Por isso, caros irmãos, Yango bandeko vamos ter comunhão com o Espírito Santo. tozala na kominyo na molimo mosantu, Porque através da sua palavra, po te na nzela na maloba na ele ye vai nos levar. yango nde ekomema Estarmos biso sempre com o Espírito Santo. kozala ntango nyonso na molimo Por isso, mosantu, saiba se preparar. yango yeba komibongisa. O noivo demorou, mas chegou. Mobali na libala aumelaki kasa yaki, Tardando o noivo, koumela na mobali, a demora do noivo koumela na mobali representa o tempo da graça. ezali kotalisa ntango na ngolu. Caros irmãos, o Bandeko tempo que nós estamos ntango oyo tozali é o tempo de graça. ezali ntango na E ngolu, esse tempo de graça ntango na ngolu destruiu muita gente. ebebisi bato mingi. Pequena coisa, Mwa eloko moke que Deus tenha piedade de nós. oyo nzambe ayokela biso, Deus sabe. nzambe ayebi Pelo nosso esforço não vamos conseguir. na makasi na biso moko tokoka te. É somente só Deus.
kaka nzambe ye ayebi. Mas o que a palavra de Deus nos fala? Kasi nini o nzambe alobeza bana biso na mokanda na Daniel. A Bíblia nos fala. Bíblia O elobi na biso. povo que conhece o seu Deus, Peuple ayebi nzambe na ye eles farão um esforço. ya kosala Caros makasi. irmãos, Bandeko o tempo da graça que nós estamos tempo na ngolu tozali está nos destruindo. ezali Até nós, kobebisa os servos de Deus. ate Hoje, basali na os Nzambe. servos já não querem mais se permanecer lelo a ler a pe palavra de Deus. basali mingi balingi koumela te kotanga maloba na Nzambe. Vai no internet, Kende na internet ele vai encontrar o tema que já pregaram, ele tira. ya kozwa teme osi bateya ye mpe ato alongoli Ele yango vai trazer, também vai trazer. yango ye mpe akomema mpe Por atei isso, yango hoje, yango a lelo oyo igreja está como está. l'église ezaka A ndenge pessoa ezali só pegou num versículo. moto akangami bobe na verse moko Aquele versículo na verse wana é só que ele apega. yango ye É nde só que ele akokanga prega. Yango É só que ele nde memorizou. Yango nde ali Porque ele não tem memorizou. tempo de meditar a po palavra. te azali na ntango te Porque akomedite é maloba tempo na de graça. po te eza ntango na ngolu Mas deixa eu lhe dizer, kasi tika na yebisa a biso graça é enganosa. ngolu ezali na bokosi mingi A graça é enganosa. ngolu ekosaka Se é dessa forma, soki na ndenge oyo nessa forma, na ndenge oyo caros irmãos, ndeko na ngai será muito difícil para nós. ekozala pasi mingi mpo na biso A demora de Cristo Jesus koomela na kozonga na yesu representa o tempo que nós estamos vivendo. ezali kotalisa ntango oyo biso Esse tokali tempo de graça. ntango oyo na ngolu Mas esse tempo de graça, ntango oyo mpe na ngolu saiba discernir. yeba Saiba se kosala preparar. yeba O komibongisa tempo da graça ntango na ngolu destruiu a todos nós. ebebisaka biso Ninguém nyonso. quer mais se preparar. moko te alingi Por isso, komibongisa hoje, yango as lelo pessoas oyo nas igrejas bato kati já na não eglize querem mais a igreja balingi lisusu eglize que te deve lhe repreender como vestir e como estar oyo diante nzambe da igreja. azopamela ye ndenge nini ndenge esengeli olatela ndenge nini osengeli otambolela As pessoas já não querem mais. bato balingi lisusu te Porque é tempo de graça. po te eza ntango na ngolu Ah, Deus não vê a roupa. nzambe atalaka bilamba te. Deus não só vê o coração. nzambe atalaka kaka bilamba Mas como ele motema vê o coração, como é que estás a preparar esse loko ayebaka atalaka bobele motema nde nini oza kobongisa Hoje a igreja, lelo eglize o baeglize pastor não importa a igreja ficar muito cheio. bapase baza komitungisa lisusu te eglize ezala na ebele na O bato importante é que as pessoas disserem que ele tem muitos membros. importance ezali ete bato baloba ete azali na bango Até homossexuais estão dentro da igreja, estão cantando nos coros. ata mibali na mibali basangana basi na basi basanganaka bazali kati na bakorale Mas os pastores estão a dizer que é tempo de graça. bapaster bazali koloba ete eza ntango na ngolu Podem deixar. botika É tempo de graça. eza ntango na ngolu Mas vou te dizer uma coisa. kasi na koyebisa eloko moko Esse tempo de graça ntango na ngolu não te impeça você se preparar melhor. epekisa yo te yo omi oyeba komibongisa Saiba se preparar. oyeba nde komibongisa Saiba se preparar. oyeba komibongisa Porque é tempo de graça. po te eza ntango na ngolu Não devemos abandonar a nossa fé totika kondima na biso te por causa da espera. mpo na ntina na kozela Hoje também muitos abandonaram. mingi batiki kondima Porque Jesus está demorando. po te nkolo azowumela E muita coisa também está demorando na sua vida. makambo mpe mingi ezowumela kati na bomoi na bango E ele acaba abandonando. bango balembi batiki Mas eu quero te dizer, kasi nalingi koyebisa yo não abandone kotika te por causa de uma espera. mpo na ntina na bozeli ya eloko songolo Deus cumprirá sua palavra nkolo akokokisa maloba na ye no tempo certo. na ntango esengeli Porque no tempo certo, na ntango esengeli Deus vai cumprir. nzambe akosala Saiba se preparar. yeba Porque em komibongisa qualquer hora, em qualquer momento, na ntango nyonso mpe na ngonga nyonso Deus vai cumprir a sua promessa. nkolo akokokisa A elaka morte na ye vai surgir na sua vida e na minha vida. liwe ekokóma na bomoi Cristo nyonso na Jesus bomoi vai voltar para todos nós. yesu akozonga mpo na biso No dia que Jesus voltar, na mokolo nkolo akozonga não voltará só para os africanos, não. akoya kaka te mpo na Não voltará baafrikain só para os asiáticos, não. akoya kaka te mpo na Mas basiati ele vai voltar para todas as nações. akoya mpo na Por bikolo isso, nyonso saiba se preparar. yango yeba O dia é hoje, mokolo ezali lelo mas não é amanhã. kasi lobi te Caros irmãos, ndeko
o grito da meia-noite, koganga ya butu aí vem o esposo. Aí vem o esposo. ya kokende kotala mobali Una mobile azoya. kuna mobali azoya Saíram babimi ao encontro. kokutana À meia-noite, na katikati na butu fala de um momento inesperado. ezali kolobela ntango oyo bato bakanisaki te babandai kozela te. A volta de Cristo será repentinamente. Koya na Yesu ekozala puasa. Caros irmãos, Bandeko você consegue imaginar aquele dia? yo ozokanisa malamu ntango mokolo Eu, wana às vezes, quando estamos a cantar, nga ntango mosusu ntango tozo koyemba naquele dia, naquele Na mokolo wana, dia, naquele dia, meu irmão, vamos para onde? Tokozala Será que wapi? você consegue identificar este hino? Vraiment yo oyebaka kokota na mozindo na nzembo oyo À meia-noite, katikati na butu eles saíram bango babimaki ao encontro com o noivo. na kokutana na mobali. Não haverá aviso, Ekozala na aviso te. não terá segunda oportunidade. Deuxième opportunité ekozala te. Caros irmãos, Bandeko na nga cada um responderá moko na moko akorepondre por sua própria vida. akorepondre mpona bomoi na ye moko. Deixa eu te dizer, Tika nayebisa yo naquele dia, na mokolo wana se hoje a morte chegar na sua vida, soki lelo liwe ekoti na bomoi na yo não terá mais oportunidade. okozala susu na Se opportunité. Jesus também vir, Soki mpe Yesu aye não terás mais a oportunidade. opportunité ekozala Mas a oportunidade de se preparar, né? opportunité ya koyeba komibongisa É hoje, eza lelo não é amanhã. lobi te. Caros irmãos, Bandeko ninguém vai responder no seu lugar. moko te akorepondre na place na ye. Cada um vai responder no seu lugar. Moto na moto na esika na ye. Nem o marido vai responder no lugar da esposa. Mobali akorepondre na esika Nem a mwasi esposa te. vai responder no lugar do Mwasi esposo. mpe esika ya Nem mobali a te. mãe vai responder no lugar do filho. Mama mpe esika Nem ya o mwana filho te. vai responder no lugar da mãe. Mpe mwana mpe esika ya mama te. Cada um será responsável. Moto na moto akozala Como é que você responsable. está se preparando? Ndenge nini yo oza komibongisa. Papá, mamãe, Papa na mama cada um deixa um fazer a sua vida. moko na moko Cada um deve se preparar. moko na moko esengela koyeba Não komibongisa. impeça o outro não servir. Kopekisa mosusu te Porque a asalela. preparação Ote komibongisa é pessoal. ezali ya moto Ninguém na vai moto. se preparar no lugar do outro. Moko te akomibongisa mpona mosusu. Caros irmãos, Bandeko precisamos viver preparados todos os dias. toza bosenga ya koyeba komibongisa mikolo nyonso. O azeite não pode ser emprestado. Mafuta ekoki kozala ya kodefa te. Caros irmãos, Bandeko os 5 virgens, 5 basi eles pediram que eles emprestassem o azeite. basengi badefisa bango mafuta Mas era coisa impossível. kasi ezalaki eloko moko impossible. As 5 loucas 5 ya zoba pediram basengaki às prudentes epai na basi na mayele que lhes emprestasse o óleo. badefisa bango mafuta. Mas a resposta Eyano na bango foi ezalaki não. te. Caros irmãos, Bandeko existem coisas eza na makambo ninguém pode fazer por você. moto akoki kosala mpona yo te, Somente você que pode fazer. kaka yo nde osala mpona yo. Por isso, deixa eu te dizer, Tika nayebisa yo a oração, libondeli ninguém pode fazer oração continuamente por você. moto te akosala libondeli ntango nyonso mpona yo, Somente você que tem que fazer. kaka yo nde moto esengeli osala. Tem coisas, Eza na biloko ninguém pode meditar no seu lugar. moto akoki komedite te mpona na esika na yo. Será que já fizeram um exercício? Yes. Eske ezali te si tosala mwa exercice Nenhum pastor nunca vai meditar no lugar da sua esposa. ata paster akoyeba komedite te na esika mwasi na ye. Nenhum apóstolo nunca vai se meditar no lugar da sua esposa. Ata mpe apotre akosala yango te na esika Nenhum mwasi na ye. evangelista nunca vai se meditar no lugar da sua esposa. Evangeliste mpe akomedite te na esika mwasi na ye. Nem profeta.
ata prophète mon côté. Quer dizer, a meditação da palavra de Deus, Ko méditer maloba na Nzambe, tens que fazer você próprio. esengeli yo nde Meditar osala. em conjunto, podemos meditar. Méditation ya lisanga, Mas oui, ele meditar okosala. por você Kasi ya méditer é mpona algo yo, difícil que ele não pode fazer. ezali eloko moko ya pasi oyo ya Por isso, kotasa. caros irmãos, Yango a bande, preparação préparation é espiritual ezali spirituel, e é pessoal. mpe ezali ya moto ye Por moko. isso, há coisas Yango eza na makambo ninguém pode fazer por você. oyo moto akoki kosala te mpona yo, Somente você que tens que fazer. kaka yo nde moto esengeli osala yango. Por isso, meus irmãos, Yango bandeko, hoje lelo o Senhor kolo está chamando bazali a kobenga sua igreja eglise na ye saber vigiar. eyeba kosenzela Para nós terminarmos, mpona biso kosilisa 3 lições finais. baleson misato ya suka, 3 lições finais. baleson misato E ya eu suka quero, por amor de Deus, oyo ngai nalingi kati na bolingo na Nzambe, todos nós os santos que estamos aqui presentes, biso nyonso basante toza na que esika cada um de nós moko na que biso saiba fazer, ayeba como kosala essas 5 mulheres fizeram. lolenge na basi na mayele basalaki. 3 lições. Eza misato, Tinham azeite nas suas lâmpadas. bozala na mafuta na baminda na bino, Permaneça vigilante e preparado. kowumela kosenzela na komibongisa, E não deixe de buscar a Deus. kotika te koluka Nzambe. Essas 3 coisas Biloko oyo misato é que fez com que as 5 yango esilaki ete 5 oyo na mayele se encontrassem com o noivo. bakutana na mobali na libala. E esses 5 as loucas, 5 oyo ya zoba eles não tinham. bazalaki na yango Por te. isso, quando o noivo chegou, Na yango ntango mobali na libala yaki, eles se encontraram fora. bango bakutamaki Enquanto libanda. eles chamavam para abrirem a porta, Na ntango bango bande kobelela pote bafongola porte, já não tinham mais a oportunidade. ezalaki sino opportunité moko Hoje te temos mpona a bango. oportunidade de tudo, Lelo toza na opportunité ya nyonso, mas amanhã não teremos mais. kasi lobi tokozala na yango te. Hoje o Senhor chama a sua igreja Lelo nkolo azobenga eglise na ye para a vigilância. mpona kosenzela. Cada crente Mokristo nyonso deve encaminhar a sua vida, esengi atambwisa bomoi na ye, mantendo a sua lâmpada acesa kobatela mwinda na ye ntango nyonso ezala ya kopela, e cheio do Espírito Santo. mpe ye kotondisama na molimo E mosala, aguardando a vinda de Cristo com alegria. mpe kozela koya na Yesu kati na esengo. Como é que você está aguardando a vinda de Cristo? Ndenge nini yo ozozela koya na Yesu Com alegria na esengo ou com a tristeza? to na mawa Ou com o coração cheio de mágoa? to na motema oyo etondisami na mpasi na bololo? Como é que estás a aguardar a vinda de Cristo? Oza kozela koya na Yesu ndenge nini? Enquanto viveres, coloca seu nome no livro da vida. Enquanto viveres, coloca seu nome no livro da vida. Seu nome vai chamar. Oh, quando Chame sobrenome, seu nome vai chamar. oh, quando Chamai sobrenome, seu nome vai chamar. enquanto viveres, coloca seu nome no livro da vida. Seu nome vai chamar. Enquanto viveres, coloca seu nome no livro da vida. Seu nome vai chamar. Oh, quando Chamai sobrenome, estamos se colocando de pé todos nós. nome vai chamar. Oh, quando enquanto viveres, coloca seu nome no livro da vida.
Enquanto viver, coloca seu nome no livro da vida. Meu nome, Oh, quando oh, quando Meu nome vão chamar. Obrigado, irmão. Seu nome vão chamar. Meu nome vão Eles não foram surpreendidos, porque viviam preparados. Caro irmão, bandeko na ngai para não seres surpreendido naquele dia, ote tozala surpris te na mokolo wana temos que viver preparados. esengela biso tovivre Peça prepare que o Senhor te ajude. senge epai na nkolo asunga yo Essa força do Espírito Santo senga makasi na molimo mosantu para que manter sempre a sua vida de oração ote acesa. ebatela bomoi na yo ya Para tu kobondela ya ficar firme, ote otelema para frema que no dia que o esposo vir, ote na mokolo mobali na libala koya para tu ouvires o seu nome. ote yo Se yoka kombo a na ye. morte também te apanhar, E soki mpe liwe ezwi yo para você estar preparado, ote yo ozala prepare ote na mokolo para wana você se encontrar com o Senhor. okutana na nkolo Oremos todos nós no nome de Cristo Jesus. tobondeli biso nyonso na kombo na yesu